Cabo Verde foi descoberto em 1460. Os que chegaram primeiro ao arquipélago trouxeram hábitos e costumes. Alguns perduram até hoje e moldaram aquilo que viria a ser a futura sociedade cabo-verdiana. A religião católica e o seu exercício foi uma das principais atividades que mantém este estatuto. O cristianismo tem feito parte da história do país desde então. Cabo Verde foi um baluarte do cristianismo durante todo o período colonial, durante praticamente aproximadamente 5 séculos. O Islão cá não tinha entrado porque exatamente constituiu um baluarte da cristandade cá. Era uma condição sine qua non para ser residente em Cabo Verde, a profecia da fé cristã. Então, por essas razões, nós podemos perceber que, de fato, a fé foi um mecanismo que foi o fundamental na construção dessa sociedade em múltiplas dimensões, em múltiplos sentidos. Hoje, vários séculos depois desse primeiro contacto com o cristianismo, está em processo de elaboração um dossiê que tem como objetivo a canonização daquele que poderá ser o primeiro santo cabo-verdiano. Negro Manuel chegou ao arquipélago no século XVII. Neste território, sofreu o processo de ladinização. Passou 2 anos em Cabo Verde, onde terá sido batizado, e depois foi vendido como escravo para a América Latina. Foi na Argentina que aconteceu o episódio que pode levar à sua canonização. O escravo Manuel, ele é então leiloado, ele é entregue a um amigo então desse seu primeiro comprador, por conta de um favor que lhe é feito, e ele é deslocado exatamente para essa localidade de Lujan. Agora, acontece que esse seu senhor decide cumprir a promessa, levar a imagem. Quando passa nessa localidade, então reza a história que ali a carruagem que levava, que era puxada por bois e que levavam, nesse caso, enfim, todo o mantimento, todos os equipamentos da viagem, mas inclusive as caixas na qual estavam contidas as imagens, então ficaram ali paradas, né? E então a coisa acontece que somente quando foi retirada então caixas onde estavam as imagens que não pesavam então muita coisa por aí além, é que os bois conseguiram dar arranque então às carroças, né? E tudo isso foi considerado então como um milagre e como prova de que numa interpretação naquele momento que a santa queria ficar naquele lugar. Uma das questões levantadas sobre o processo de canonização de Manuel Costa de los Rios é que ele não nasceu em Cabo Verde. Viveu no arquipélago apenas 2 anos e o milagre no qual foi sustentada a sua candidatura aconteceu num outro país. Porém, a resposta a esta questão é que foi aqui que ele nasceu como ser crente e religioso após o processo de ladinização e o batismo. Por isso, o milagre só aconteceu por causa da fé cristã adquirida em Cabo Verde. Podemos ver isso de formas distintas. A visão crítica vai dizer assim, olha, esse processo de ladinização é um processo muito rápido, muito célere, não implicava uma verdadeira, às vezes, conversão, era apenas mais uma estratagema de valorizar a peça que o escravo era, né? De modo a conferir-lhe um nome, conferir-lhe, já tirá-lo do anonimato, porque aqui esse processo de ladinização fazia o quê? Conferir uma nova identidade, então, ao indivíduo que era capturado e que era trazido para Santiago. Então, Santiago funcionou muito bem nesse posto, não só como uma instância de troca, mas aqui também como uma instância, olha, de reformulação das identidades. Então, há muita gente que vai dizer que esse processo era muito célere e não implicava uma autêntica conversão, né? Mas se ele passou cá 2 anos, aí há uma coisa, é diferente de se pensar que ele esteve cá 2 meses ou 2 semanas e depois partiu no navio. Mas faltam os documentos. Foi em 1990, na Argentina, que começou a falar-se da possibilidade de beatificação de Negro Manuel através de uma comissão formada por especialistas em teologia e historiadores.
O processo de beatificação e canonização de Manuel Costa de los Rios, Negro Manuel, está em fase romana, na qual serão analisados todos os requisitos da sua candidatura.